Boa noite a todos, a paz do Senhor. Nossa segunda aula hoje de Epístolas Paulinas, número 1. Primeira aula, nós falamos a respeito, de um modo geral, da importância das epístolas no mundo bíblico, sobretudo em relação à importância das epístolas como meio de comunicação naquela época. Vocês tiveram a oportunidade de fazer uma tentativa do que seria uma missiva, uma carta para a igreja dos dias de hoje. Tivemos uma noção introdutória a respeito da relação do apóstolo Paulo com a igreja de Roma e, como eu já havia dito, a nossa disciplina vai abordar Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e a última aula, Gálatas. Tá certo? Então, só para dar início, eu gostaria de pedir para que um de vocês fizesse uma oração. Alguém se habilita? Posso orar? Pode fazer. Espírito Santo, te agradecemos, Pai, por este momento. Estarmos aqui, Jesus, reunidos de acordo com a Tua palavra, Pai, para aprender mais da Tua palavra, Jesus. Abençoa o nosso professor, Pai, Teu filho, Teu servo, Deus, para que ele possa nos passar, Pai, nos ensinar, abrir a nossa mente também para aprender da Tua palavra, Jesus. Espírito Santo, retira nossas preocupações do dia, abre nossa mente, nossos olhos espirituais e nosso coração para te sentir e ouvir a revelação da tua palavra, Jesus. Assim, oramos, já te agradecemos, teu nome. Amém. Está no mudo, professor. Eu disse no primeiro encontro, obrigado, Urias, para vocês, que o apóstolo Paulo ele não teve a oportunidade de conhecer os irmãos desta comunidade romana. Ele não é o fundador desta comunidade. E, em linhas gerais, quando o apóstolo Paulo ele direcionava uma dessas cartas a essas igrejas, como os Colossenses, Filipenses, Efésios, Gálatas, Coríntios, ele estava se referindo muito mais a uma gama de pensamentos, de questionamentos dessas pessoas, como no discipulado. Você está lidando com pessoas que são novas na fé, ou muitas vezes acabam no dia a dia da igreja surgindo situações em que esse sujeito ele tem ali questionamentos, dúvidas, e nós sabemos que algumas dúvidas da fé podem durar uma vida inteira, não é verdade? Eu não acho que a dúvida ela seja inimiga da fé, pelo contrário. Se a gente, vez ou outra, a gente tem um posicionamento de questionar, é claro que com um bom intuito, numa ideia de esclarecimento, vale a pena. Existem pessoas que sofrem muitas vezes por conta de um obscurantismo da fé. Pessoas que ainda hoje pagam promessa, né? Crente que fala que faz voto, acontece, não no Ceará, mas acontece. Então, quando o apóstolo Paulo ele escrevia essas igrejas, ele estava, sobretudo, querendo esclarecer pontos de questionamento dessas pessoas que estavam, muitas vezes, ainda, como ele diz, numa dessas epístolas, bebendo o leite infantil, né? O primeiro contato ali com a alimentação. E o que acontece? A igreja de Roma, não sendo filha da fé dele, ele, para se apresentar, ao escrever esta carta, ele faz aquilo que os teólogos do Novo Testamento, de modo geral, concordam ser um tratado, uma espécie de resumo do que é a fé cristã. Para alguns estudiosos do Novo Testamento, Romanos é o evangelho escrito pelo apóstolo Paulo. Eu passei, pessoal, para vocês um artigo. Alguém teve a oportunidade de ler? Conseguiu dar uma olhada?
Acredito que vocês estavam todos na correria. Pois bem, esse texto do Walter Brueggemann, depois deem uma atenção. É um material muito bom, que traduziu por o professor Jonathan Hack, lá do Mackenzie, teve a oportunidade de estudar lá nos Estados Unidos, e quando ele não tinha o texto em português, ele mesmo fazia a questão de traduzir para a gente, já dava um trabalho grande, mas ele fazia questão que nós tivéssemos algumas leituras. E eu quis compartilhar com vocês. Por quê? É impossível você estudar Romanos e não perceber no apóstolo a sua decepção enquanto alguém que tentou seguir à risca a lei e agora, com a fé cristã, percebe o quanto é inútil ao homem tentar pautar a sua vida, a sua espiritualidade, a partir das suas obras e não de um relacionamento pleno com Deus. Paulo, como vocês sabem, ele era zeloso, já foi dito na primeira aula, já conversamos a respeito disso. Ele era alguém que perseguia os cristãos, inclusive, tendo toda a liberdade religiosa do seu contexto para isso. No entanto, ele foi encontrado por Cristo no caminho de Damasco e, a partir de então, de perseguidor, passou a ser perseguido. E dentre as mudanças, pessoal, que fez com que o apóstolo Paulo ele tivesse aí as suas escamas caídas, né, dos olhos, ele passasse a enxergar a vida de uma forma diferente, isso é a realidade que a fé cristã é tudo, um chamado à liberdade. Pessoal, uma pergunta, eu preciso que vocês respondam e interajam. Liberdade é a mesma coisa de libertinagem? E aí? Eu acho que não. Qual é a diferença entre liberdade e libertinagem? Diga aí, Yuri. Professor, eu acho que a liberdade ela tem a restrição e a libertinagem não tem. Né? A liberdade, eu posso fazer tudo até um certo ponto. Já a libertinagem, ela não tem essa restrição. Eu posso fazer tudo coisas, que eu quiser, né? E é isso. Obrigado, Yuri. Uma das primeiras lições, pessoal, que eu aprendi no seminário da disciplina de psicologia, e era aplicado também à fé cristã, é que eu posso ser livre e dizer não para algumas coisas que eu queira e que eu sei que não vai me fazer bem. A libertinagem é justamente o estado em que o indivíduo ele não tem uma noção clara do quanto algumas escolhas podem trazer para ele prejuízo. Se uma pessoa ela toma atitudes que vai prejudicá-la, se essa pessoa ela faz tudo que vem à cabeça, não mede as consequências, isso não é liberdade. Liberdade é também eu ser capaz de escolher coisas que são boas, ainda que sejam contrárias à minha própria vontade. Então, esse texto que eu passei para vocês, do Walter Brueggemann, Dever como Deleite, pregando obediência que não é legalismo, ele faz uma ponte muito interessante entre a noção de obediência do Antigo Testamento para o Novo. Então, eu devo obedecer a Cristo, ter uma vida piedosa, não porque as minhas obras vão me justificar, mas porque eu tenho um relacionamento com Deus, porque eu, como alguém que ama fazer o que é agradável a quem me ama também, eu me deleito com isso. Não é uma questão de colocar, por exemplo, no animal as rédeas e conduzir. Obediência não é subserviência. Não tem a ver aqui como alguém que, com muita truculência, fala, mando porque eu posso. Como alguém que diz, você sabe com quem você está falando? Não. Como alguém que impõe. O dever como deleite é aquele prazer que você tem em fazer o que é correto, em obedecer os decretos de Deus,
a vontade de Deus, a palavra de Deus, de modo que você se sente em paz. Então, qual é o grande perigo que cercou o povo de Israel em todo o tempo? E isso vai refletir no novo, inclusive na prática cristã dos dias de hoje. Quando Israel entendeu a eleição não como para ser um modelo para as demais nações de um relacionamento com Deus, mas como uma forma deles se sentirem melhores do que os demais, do que as nações vizinhas, Israel fez da eleição uma idolatria. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, nesse primeiro período, que vai do capítulo 1 ao capítulo 8, ele tenta expressar essa nossa ideia de lidar com a perfeição de Deus e tentar ser perfeito por nossas obras. Ele expressa isso no capítulo 1 ao 8, quando Paulo usa o termo justiça em Romanos, pessoal, ele não está falando de um tribunal necessariamente. Existe uma sequência que é a figura do tribunal, mas nesse primeiro momento, o termo justiça nada mais é do que uma correta relação com Deus. Essa é a vida justa, a daquele que tem uma espiritualidade esclarecida, não a da autojustificação, mas aquele que tem um relacionamento sincero e pleno com Deus. O homem justo é o homem que tem uma correta relação com Deus e cuja vida o manifesta. É como a gente percebe quando Cristo ele vai dar um exemplo de um fariseu e um pecador fazendo oração. O homem que se justifica é aquele que se apresenta diante de Deus com soberba, olhando para as suas próprias obras. O homem pecador que reconhece a sua limitação, ele atribui a Deus a misericórdia, a graça. Paulo começa com um exame do mundo gentil. Basta olhar, a decadência e a corrupção daquele mundo gentil para saber que o problema da justiça não tinha sido resolvido. Ele considera o povo judeu, nesse sentido, aqueles que deveriam ser o exemplo. Porém, ao procurar fazer isso, eles buscavam através de uma meticulosa obediência que acabava gerando orgulho, acabava gerando uma espécie de capa, máscara. Jesus vai chamar os fariseus, num dado momento, de sepulcros calhados, não é verdade? Eu tive a experiência, pessoal, sempre intercalando com a vida da igreja para que se torne prático o nosso conhecimento. Eu tive uma vez contato com um casal de pastores já jubilados e eles pegaram para morar juntos assim. Pegar é o modo de dizer, gente. Era uma jovem que teve uma vida muito atribulada mesmo. Ela chegou a ser, por exemplo, garota de programa, para vocês terem ideia. É alguém que teve uma vida muito sofrida, muito difícil mesmo, teve um filho muito cedo, entregou esse filho para adoção, se arrependeu, enfim, alguém numa vida bastante dolorida. E quando essa jovem foi morar com esse casal de pastores jubilados, essa procura por morar com eles era, na verdade, também uma ideia, estando morando com eles, ela se afastaria dos problemas que ela já tinha tido na vida, sobretudo em relação ao pecado. E uma determinada situação, estando com esse casal e acompanhando o dia a dia dessa jovem em processo de discipulado corpo a corpo, eu notei que ela tentava passar o dia inteiro sem errar. E aquilo não era algo natural. Aquilo não era algo como você, no seu dia a dia, vivendo uma vida saudável com Deus, você fica a todo momento como se estivesse até em pânico. Num dado momento, esse pastoreou mais de 40 anos em igrejas das Assembleias de Deus, um homem vivido, experimentado da fé, chegou e falou: minha filha, se você levar a vida dessa maneira, você vai acabar
se frustrando com a fé, porque você não vai conseguir ser perfeito. E ela ficou ali estática, ao mesmo tempo em que ela recebeu a repreensão, é como se um fardo caísse das costas dela. Quem aqui já teve a oportunidade de assistir ou ler O Peregrino, do John Bunyan? Alguém já teve a oportunidade? Tem um personagem, indico para vocês, tanto o filme, para jovens, quem quiser da igreja assistir, ou você mesmo, ou ler o livro. O personagem é cristão, e ele tem, em resumo, uma rota, uma eternidade. E nessa rota, ele passa por diversas provações. É um exemplo da vida cristã. Só que até determinado ponto da jornada, cristão, ele carrega um fardo nas costas, a ponto de que ele anda com a coluna encurvada. Porém, na sua jornada, quando ele encontra a cruz de Cristo, o fardo cai. E quando, de repente, ele não mais vê o fardo. Cristão, embora ele passe por essa conversão, e ele tenha a salvação em seu coração, ele continua sujeito aos perigos da jornada até chegar à pátria celestial. Mas ele não mais carrega aquele fardo. Gente, pode ser o crente mais piedoso, pode ser a pessoa mais fiel a Deus. Ela estará sujeita a errar. E o sujeito que se coloca como o termômetro da própria salvação, ele está correndo um grande perigo, como essa jovem, como eu disse, que tentava fazer de tudo para agradar, mas acabava fazendo dessa obediência, entre aspas, uma espécie de sufoco, um peso, um fardo. Talvez você já tenha lidado com um novo convertido assim. E você e eu precisamos ter essa sensibilidade de entender que a conversão, o processo de regeneração, quem faz, de fato, no coração do homem é o Espírito Santo. Porque senão, sabe o que acontece? O sujeito, ele percebe que ele não é capaz de dar conta de viver uma vida perfeita e ele passa a viver de aparência como os fariseus. Ele passa a vestir uma máscara, passa a ser um personagem e não um sujeito autêntico. Tá certo? Pessoal, vamos juntos aí, por favor. Vamos a Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Quem fez essa leitura para a gente? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado pelo Evangelho, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras a seguir o seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a lei, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça do apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelos euros, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Todos os que estáis reunidos, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e Jesus Cristo. Pessoal, vocês conseguiram ouvir bem o colega Cleovaldo? Eu acho que eu fui um pouco... Deixa aí. Pode deixar que eu vou ler. Tá bom? Vamos lá? Romanos, capítulo 1, versículo 1 até o 7. Paulo, servo de Jesus Cristo,
chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito ao seu filho, ao qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Perceba, desde o primeiro momento ele faz referência ao que seria o Antigo Testamento, certo? No versículo 2, ou seja, as raízes do judaísmo. No versículo 3, ele faz referência a Cristo como sendo a descendência de Davi, ou seja, uma clara relação com o Messias. E continua, versículo 4, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, para a ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para ser santos, graça a vós, outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de repetir com vocês aqui o versículo 5, a parte B, quando fala para a obediência por fé entre todos os gentios. Dentre os principais nomes da história da igreja, e aí eu estou falando agora da igreja protestante, Martinho Lutero, é a partir do contato com Romanos que ele tem uma experiência brutal, uma experiência assim muito forte em relação à fé, quando ele compreende que o justo ele deve viver pela fé. É em Romanos que ele tem acesso a essa expressão e ele revoluciona a igreja de modo geral a partir dessa compreensão. Não é por óbvio uma igreja agora, para além das raízes do judaísmo de alguém que queria viver uma vida legalista, obedecer para se auto-justificar. Agora a igreja, já no século XV também, já estava vendendo salvação por obras. Paulo provou por si mesmo este caminho e encontrou frustração e derrota, porque ninguém sobre a terra pôde jamais obedecer totalmente à lei. E, portanto, todo homem deve ter a consciência constante de estar em dívida com Deus e sob condenação de Deus. E aí, pessoal, faz sentido na nossa vida prática? Vocês já tiveram experiência ou conhecem pessoas que vivem mais um martírio do que a espiritualidade, nessa visão de que a fé é por obras? A nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela sempre foi vista como uma igreja legalista, não é verdade? No entanto, fizeram uma pesquisa há um tempo atrás, comparando o crescimento de igrejas pentecostais clássicas, como a Assembleia Cristã no Brasil, comparando com igrejas neopentecostais dessas de multidões, e questionaram, né, como a Assembleia consegue crescer tanto sem ter um programa de televisão nacional. Consegue ser a maior até hoje, mesmo falando acerca de costumes e coisas mais severas. Percebe? Eu vejo que a nossa instituição, de um modo geral, ela tem sim um povo que muitas vezes tende ao legalismo. Eu acredito que no Ceará seja mais flexível em relação a usos e costumes, porque eu já estive aí e percebi. Mas, meus queridos, ainda hoje na Bahia existem irmãs, sobretudo mulheres, que sofrem muito em relação a usos e costumes, porque confundem obediência com roupa, enfim. O Ceará tem, gente? Tem sim, aqui tem alguns, viu? Eu lembro, pessoal, adolescente, 14 para 15 anos, novo convertido, acostumado a jogar bola, né?
sempre. Comecei a trabalhar muito cedo, então final de semana quando tinha tempo para jogar bola. E eu ficava num dilema severo entre evangelizar ou jogar bola. Aquilo me amargurava, aquilo me deixava mal. E eu lembro de uma vez que um colega me chamou para evangelizar, Tiago, o nome dele, e na ocasião eu queria muito jogar bola. Aquele dia eu não estava para evangelizar, não estava, vamos dizer, como diz o povo, né, com o espírito pronto para evangelizar. Muita gente batia até em casa de macumbeiro, enfim, evangelizando. Queria mesmo jogar bola. Inventei que estava com a dor de barriga e não fui evangelizar. Resultado, fui jogar bola num campinho. Não é que o povo do evangelismo com o panfleto na mão passou bem na frente do campo? Gente, eu não sabia onde me esconder. Mas dentro de mim, lá no fundo, eu sabia que aquele sentimento não era espiritualidade, era legalismo. Porque para você falar de Cristo, tem que estar com o coração aberto, gente. Não tem que ser algo que está te machucando, que está te degradando. Não, tem que ser algo espontâneo, feliz. Aí eu tinha um professor que ele brincava, né? Parece que a igreja gosta de testemunho, né? O sujeito ele se converte e ele conta as experiências dele no mundo como se fosse tal. Quando a vida nova é o que deveria ser esse start, né? Essa coisa boa, maravilhosa. E muitas vezes acaba sendo um testemunho porque ele conta a sua epopeia no mundo com mais entusiasmo, muitas vezes, do que a sua experiência cristã. Então, o apóstolo Paulo é, sobretudo, alguém que sai do judaísmo, sai desse contextualismo, e ao escrever Romanos, ele mostra que o caminho do crente é o caminho da fé, da obediência mediante a fé. Assim como Paulo, ele encontra o caminho, a justiça no caminho da confiança total e da entrega total. O único caminho para uma relação certa, correta com Deus, é crer na palavra de Deus e lançar-se tal como ela é e esperar da parte de Deus misericórdia e o amor dele. Esse é o caminho da fé. É saber que o importante não é o que nós podemos fazer por Deus. Deus é perfeito. Mas o que Deus ele fez por nós mediante a Cristo, mediante aos planos e decretos dele. Para Paulo, o centro da fé cristã está em que nós podemos ter um relacionamento agora reconciliado com Deus e receber a sua graça, sem que a gente precise ter uma vida, como eu coloquei aí, legalista. Imagine aí uma pessoa que resume a sua fé a como se vestir. Gente, você não precisa ser crente para saber que existem padrões que são indecentes. Vai num fórum de qualquer jeito, vai fazer uma prova do Detran de qualquer jeito. O sujeito ele precisa ser crente para saber se vestir adequadamente e resumir a fé a como se vestir. Se você tem uma consciência clara, você vai entender as ocasiões. Eu conheci também, pessoal, mais uma vez, fazendo correlação com a vida prática, um músico da nossa igreja, um irmão muito dedicado, que ele veio conhecer praia já adulto, porque foi criado ouvindo dizer que praia era um lugar do diabo, praia era um lugar que crente não pisava. Foi conhecer praia com mais de 30 anos. E quando esse pastor o levou, foi para uma convenção, e ele rolava na grama, não, da praia, dizendo Deus é maravilhoso, jogando areia para cima, água. Enfim, muita gente deixou de ter uma infância, uma adolescência mais tranquila mediante legalismos, em nome da fé. Eu conheci um pastor também na cidade de São Paulo, foi vice-reitor do Mackenzie em São Paulo, que ele passou a vida inteira, e até o momento que eu conheci, o doutor Marcel tinha
73 anos, não conheceu um cinema, porque ele dizia que o pai falava que o cinema era um lugar do diabo. Passou a vida inteira sem ter um contato com algumas coisas em nome da fé e legalismo, era puro legalismo. Toda a questão aqui, pessoal, é compreender a graça. E tudo que nós podemos fazer é aceitar em maravilhamento, gratidão, a confiança em Deus. O que nos liberta nesse sentido, pessoal, é a consciência da graça. O que traz para você essa liberdade de você viver uma espiritualidade leve, longe do legalismo, é a consciência da graça. E aí, o apóstolo Paulo, ele, caminhando, versículo 16 e 17, ele traz aos romanos esse contraponto ao evangelho que era ensinado em Roma, através da Pax Romana, da novidade de César. Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Se eu tenho uma fé genuína com Deus, é claro que eu vou querer obedecê-lo. Quando você está em paz com Deus, o que você mais quer é sentir a presença de Deus, gente. Não há nada mais desagradável para um crente que tem intimidade com Deus do que não sentir a presença dele. Então, a obediência a ele de forma genuína vai fazer com que você, num dia em que você esteja cansado, você não barganhe com Deus, no sentido não da parte dele, mas do que a gente faz muitas vezes, como eu disse, participa de um ritual religioso não pelo seu coração, mas por aquilo que vão falar de você, da sua liderança, ou você é o líder e você precisa estar ali não porque você quer, mas pela obrigação. O chamado à vida cristã é um chamado à fé genuína, é um chamado à liberdade. E, como eu coloquei para vocês desde o princípio, essa liberdade, ela não é libertinagem. Não é libertinagem. Por quê? Porque ao homem que pecou, pessoal, ao que pecou e não se arrependeu, também tem a consequência. Quem pode ler para a gente aí Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 23? Quem pode ler para a gente? É aqui também que ele trata a respeito da ira de Deus. Romanos 1, do 18 ao 23. Posso ler? Pode sim, amigo. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Muito bem. Aqui está a sentença. Mesmo o povo tendo contato, sabendo desde o Antigo Testamento a respeito de que esta desobediência implicaria na ira de Deus, tratada desde o Antigo Testamento, agora, no versículo 24, que vem a seguir do que nosso irmão acabou de ler, disse: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas suas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo em si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo
a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Percebam comigo, pessoal, que é a própria lei que condena o homem. É a própria lei que mostra ao homem seu lugar de imperfeito, de quem não é capaz de cumpri-la cabalmente. Pergunto, há alguém que pode se auto-justificar a partir de querer seguir cada estatuto? A leitura, Yuri, está em Romanos 18. Você pode acompanhar aí até o 25. Depois de fazer esta defesa da liberdade cristã a partir desse entendimento de que liberdade agora é viver na presença de Deus, não como quem quer se justificar, mas como quem quer receber esta graça, a gente consegue compreender mais claramente o porquê a justiça aqui ela é levada à pessoa de Cristo e não às nossas obras. Tá certo? Vamos então todos juntos agora ao capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 2. Não tem... Só uma colocação, por favor. Pode sim. Com relação a usos e costumes, né? Eu sempre fui assembleano e eu gosto, sim, dos costumes da Assembleia de Deus e eu procuro conservar, né, os bons costumes da Assembleia de Deus. Mas, um certo dia, eu conversando com uma irmã, logo naquele período que a Denise Cirqueira, não sei se o senhor lembra dela, daquela cantora muito ungida, e ela veio a falecer, né, devido ao acidente que sofreu. E eu lembro conversando com uma irmã muito pentecostal, e essa irmã disse, que pena que ela foi para o inferno. Eu disse, por que, irmã, que a Denise Cerqueira foi para o inferno? Não, porque ela usava brinco. Quer dizer que o brinco levou a irmã para o inferno. Pois é como eu estou colocando, Cleovaldo. Eu também sou obreiro da Assembleia de Deus. Se tiver evangelismo, eu estou lá no sol quente, de roupa social, gravata. Eu respeito as formas do nosso povo, as tradições. O que eu estou colocando aqui, como você colocou, é que muita gente acaba confundindo isso com a genuína espiritualidade. Tá certo? Essa é a questão. Como você colocou, alguém que se vê no direito de arbitrar acerca da salvação de alguém por conta de um adereço. Não é verdade? Exatamente. Essa, para mim, é a grande inquietação que traz a muitas pessoas. Pessoal, Romanos 1 ao 11. Yuri, pode ler para a gente? Romanos, Aonde é? 1 ao 11. Romanos 2, né? O 2, 1 ao 11. Amém. Portanto, quando julgas, és indesculpável, ó homem, seja quem for, pois te condenas naquilo em que julgas o outro. Pois tu que julgas, praticas os mesmos atos. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais atos. E tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas fazes o mesmo, pensa que escaparás do julgamento de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a graça de Deus te conduz ao arrependimento? Mas segundo tua teimosia e teu coração que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, que retribuirá a cada um segundo suas obras. Assim, ele dará vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Mas dará ira e indignação aos egoístas, aos que obedecem ao pecado em vez de obedecer à verdade. Trará tribulação e angústia a todo ser humano que pratica o mal, primeiro ao judeu, depois ao grego. Mas glória, honra e paz a todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade.
Na minha versão diz porque para Deus não há acepção de pessoas. Nesta passagem nós percebemos aqui a conexão que o apóstolo Paulo ele faz em relação à responsabilidade a que os judeus estavam totalmente de acordo com cada uma das palavras acerca de condenação. Lembrando que o apóstolo Paulo ele era um fariseu antes da conversão. E eles também criam que Deus eliminaria os pagãos por causa de seus pecados. Vamos fazer uma ponte com o Antigo Testamento. Quem lembra aí um profeta, vamos dizer, um pregador, trazendo para os nossos dias, que pregou para ninguém se converter? Quem foi? E estava também esfregando pela condenação dos pagãos. Foi Jonas. Se eu não me engano, foi Jonas. Jonas. Exatamente. É isso aqui que o apóstolo Paulo está condenando em relação aos judeus. Eles estavam totalmente conscientes disso, do castigo sobre os pecadores, sobre os pagãos, mas nem por um momento imaginavam que eles estavam sob uma condenação semelhante ao rejeitarem a Cristo, ao não receberem o Salvador. Sempre que você estiver numa situação em que você perceber, pessoal, algo que você repudia de alguém, procure não julgar. Procure se perguntar qual a distância que você está para aquela situação degradante, difícil. Porque o mundo ele dá muitas. Os judeus estavam na posição de privilegiados até rejeitarem o Messias. Compreendem? Até recusarem um Salvador, eles estavam aquela coisa: eu sou filho de Abraão, tá ótimo. Eu sou filho de Abraão, para mim, o resto do mundo, todo respeito, que se exploda. Mas agora, eles estão na mesma condição, ou seja, aqueles que não receberam o Salvador, sujeitos à condenação. Eles pensavam ocupar uma posição privilegiada perante os olhos de Deus. Deus podia ser o juiz dos pagãos, mas era o protetor especial dos judeus. Ou seja, não estavam vendo a eleição, o chamado de Deus, como um privilégio. Não estavam vendo como uma responsabilidade. Eles estavam vendo como um motivo de jactância, de orgulho, de soberba. Aqui, o apóstolo Paulo, ele aponta enfaticamente aos judeus que eles são tão pecadores quanto os gentios. Assim, quando o judeu condena o gentio, ele está condenando a si mesmo. O fato de ser racialmente judeu não salvará certamente do juízo. Ele será julgado não por sua herança racial, mas sim pelo tipo de vida que ele próprio tenha vivido. Como coloquei a vocês já num outro momento, existem pessoas crentes hoje em dia que viajam muitas vezes para Jerusalém, tratam Israel de uma forma peculiar. Não estou dizendo que você não deva ter um apreço às terras santas e tal, mas hoje a igreja é o novo Israel de Deus enxertado na aliança. Então não é porque um sujeito hoje nasce de uma família judia que ele necessariamente ele é salvo, gente. Não é isso. Você acreditar que o fato de uma pessoa nascer numa família judia, ele é eleito, salvo por Deus, é rejeitar Jesus Cristo, é rejeitar o Messias. Os judeus sempre se consideraram a si mesmos em posição privilegiada diante de Deus. Diziam, dentre todas as nações, terra, Deus ama a Israel. Deus julgará os gentios com a medida que os judeus eles estão julgando aos outros. Todos os israelitas terão participação no reino de Deus, é assim que eles acreditavam. Abraão está sentado junto às portas do inferno e não permitirá que nenhum judeu seja ali atravessado. Jamais. Não é isso que diz a fé cristã. Os judeus estavam em posição de julgamento, agora, assim como os demais, também estão sujeitos a esse julgamento mediante a rejeição que tiveram do Messias.
Caminhando, pessoal, vamos a Romanos 12 ao 16. Romanos 12, 2, 12 ao 16. Romanos 2, 12 ao 16. Quem pode ler para a gente? Posso ler? 2, 12, 16, até o 16. Isso. Porque todos os que sem lei pecaram sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei e não de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm a lei faz naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles a lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei, escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer causados, quer defendendo-os, e no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Obrigado. Aqui, o apóstolo Paulo, ele assenta dois grandes princípios. Quais são? Primeiro, o homem será julgado pelo que teve de conhecer. Conheceu a lei, será julgado como quem conheceu a lei. Se não conheceu a lei, será julgado como quem não conheceu a lei. Deus é justo. E aqui está a resposta para aqueles que perguntam o que acontece com as pessoas que viveram no mundo antes da vinda de Jesus e não tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem cristã. A resposta cristã é que o homem será julgado por sua fidelidade ao mais elevado que foi possível conhecer. Se tiver sido fiel ao mais elevado que conheceu, Deus não quer nem pode lhe permitir nada mais. Os missionários defendem o fato que não teve seja essa pessoa o que Zedeque entende a lei natural, esse entendimento do que é certo, daquilo que é justo. Deus ele vai julgar cada um segundo as suas Falha no áudio. E parou aqui. Tá falhando. Então, ouvindo, bom gente? pra mim. E aí? Agora voltou. E agora? Agora tá melhor. Pronto. Então, continuando. O outro argumento que o apóstolo Paulo continua trabalhando é que aqueles que não conheciam a lei escrita tinham a lei natural em seus corações, ou seja, enquanto os judeus eles eram instruídos a estudar a Torá, a aprender a ler as ordenanças, o homem comum ele tem em seu coração o entendimento daquilo que é certo e do que é errado. C.S. Lewis ele vai defender essa ideia a partir da compreensão de que é como se fosse um grande espelho que caiu e quebrou-se sobre a terra. O argumento de Paulo aqui é que na própria natureza do homem está implantado um conhecimento inato, inerente e instintivo do que deve fazer.
os gregos teriam estado de acordo com isso. Aristóteles, por exemplo, disse: os homens ilustrados e de mente livre se comportarão como aqueles que são lei para si mesmos. Ou seja, existem pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho. A Bíblia, como nós temos hoje, nesse formato, Antigo e Novo Testamento, Palavra de Deus. Existem pessoas que nunca terão a oportunidade, mas certamente elas, por sua natureza, por esta lei natural, sabem discernir aquilo que é certo do que é errado. Vamos agora, pessoal, ao capítulo, aí no capítulo 2, versículo 17 ao 29. E aí a gente finaliza essa primeira parte antes do intervalo. Romanos 2, do 17 ao 29. Quem pode ler? Romanos 2, 17 ao 29. Do 17 ao 29, é? Isso, Romanos 2, 17 ao 29. E eis que tu tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus. E sabes a vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei. E confia que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tem a forma da ciência da verdade na lei. Tu, pois, que ensina a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve tu que pregas que não se deve furtar, furta? Tu que dizes que não deves adulterar, adultera? Tu que abominas os ídolos e cometes sacrilégios? Tu que glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas, se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna uma incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guarda os preceitos da lei, porventura, a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza, ou se cumpre a lei, não te julgarás porventura a ti, que pela letra e a circuncisão és transgressor da lei. Porque não é judeu que é exteriormente, nem a circuncisão a que é exteriormente da carne, mas é judeu, o que é o interior, e circuncisão a que é de coração. No coração, não na letra, cujo louvor não provém aos homens, mas de Deus. Obrigado, meu irmão. Para um judeu, uma passagem como esta deve ter caído como uma experiência frustrante. Por quê? O judeu estava seguro de viver uma relação especial com Deus e de que Deus considerava com um favor especial unicamente por sua descendência nacional de Abraão e porque levava o sinal da circuncisão em seu corpo. No entanto, aqui, o apóstolo Paulo introduz uma ideia a qual voltará várias vezes. Ser judeu, insiste, não é de modo algum uma questão racial. Ser judeu não tem a ver com a circuncisão, ou seja, com o físico. Ser judeu é uma questão de conduta, de responsabilidade, de ser modelo, de ser padrão. Sendo assim, há muitos chamados judeus, descendentes puros de Abraão, que levam a marca da circuncisão em seus corpos e que não são absolutamente judeus. Por outro lado, há muitos gentios que jamais ouviram falar de Abraão e que nunca imaginariam
o que seria ser circuncidado e que são judeus no sentido verdadeiro do termo. Compreendem? Muitas pessoas já fizeram essa pergunta e talvez tenha chegado até você, de alguém que não necessariamente é crente da nossa igreja e que você fala, puxa, aquela pessoa tem tudo para ser salva, só falta aceitar Jesus. Não é verdade? É alguém que tem uma vida piedosa, uma vida de temor a Deus, uma vida de uma fé genuína. Nós devemos orar, apresentar a Deus essas pessoas, mas até essas pessoas nós não temos nenhum direito e nenhuma posição para dizer se vai ou não ser salvo. Uma vez, um pastor que eu fui auxiliar, ele me deu um exemplo acerca disso, né? Conversando com ele na minha petulância de jovem, né? Fazendo perguntas difíceis e tal. Você de uma igreja tradicional, é óbvio você julgar quem é de uma universal, gente. Dessas igrejas assim, né? Assim, poxa, mas será que essas pessoas que são atraídas por prosperidade, elas vão ser salvas? Aí ele me perguntou, mas será que todo mundo está ali por causa de prosperidade? Será que alguém que adentra essas igrejas só adentram por conta disso? E aí ele pegou um quadro, pessoal, ele fez um círculo. Imagine aí um círculo bem grande. E aí ele pegou um outro círculo menor e passou na borda, como se uma parte desse círculo pequeno ficasse no maior. Assim é o reino de Deus. Nem todas as pessoas que estão na nossa igreja, pessoal, serão salvas. Nem todo mundo que é da nossa igreja tem a carteirinha, de fato tem a conversão. Mas, com certeza, existem pessoas que não tiveram a oportunidade ainda de ter um encontro com Cristo, mas que têm no seu coração um apelo genuíno, um apego à vontade de Deus, a querer agradar a Deus. E é isso que o apóstolo Paulo deixa claro para esses judeus aqui, cristãos da igreja primitiva de Roma, neste capítulo. Não é tão somente fazer parte da descendência de Abraão, ter o prepúcio cortado como um judeu natural, não. O que faz um judeu ser judeu é ter o seu relacionamento com Deus pleno. Deveria ser assim. Ou seja, nós somos enxertados nesta nova aliança à medida em que obedecemos a Ele, servimos a Ele, não como um legalismo, porque não é pelos nossos méritos, mas como um deleite, como quem quer agradar a quem ama. Tá certo? Pessoal, nosso intervalo, voltamos daqui a 10 minutos, tá certo? Intervalo, voltamos em 10 minutos.
Opa! Pessoal, vamos voltando. Agora todo mundo comigo, capítulo 3. Capítulo 3 de Romanos. Recapitulando a última abordagem nossa aqui, o apóstolo Paulo defendendo no capítulo 2, no final, que o ser judeu autêntico tem muito mais a ver com a experiência do indivíduo do que necessariamente a obediência de um rito como o da circuncisão. Aqui, agora, o apóstolo Paulo, ele faz um paralelo entre a fidelidade de Deus e a infidelidade do homem. Capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Samila, chegou agora, está descansada, não é isso? Faça a leitura para a gente. I can't really talk right now. Oh, desculpa, professor, não posso ler agora, só um momento. Quem pode ler aí? Urias, lê para a gente aí. Romanos 3, do 1 ao 8. Qual é, logo, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando forem julgados. Até qual versículo mesmo? Até o 8. 8. E se na nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma, do outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador. E por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens, a condenação destes é justa. Trocado aos miúdos, a verdadeira religião para o apóstolo Paulo aqui é questão de corações abertos e portas abertas. O judaísmo, de onde o apóstolo Paulo ele é oriundo até esse momento, é uma religião de corações fechados, portas fechadas. Tem um autor chamado William Barclay, que ele, para trazer melhor essa analogia que o apóstolo Paulo ele faz como se estivesse dialogando com alguém, ele faz um diálogo entre Paulo e quem seria esse defensor incessante dos judeus. Eu defendo que o apóstolo Paulo ele não era antissemita, uma vez que ele era judeu de nascimento. Vamos colocar que esse opositor imaginário ele dissesse para o apóstolo Paulo: o resultado de tudo que você disse é que não há diferença entre judeus e gentios, que estão exatamente na mesma posição, é isto que realmente quer dizer? O apóstolo Paulo responde: de maneira nenhuma. O opositor: qual é então a diferença? Paulo responde: por um lado, os judeus possuem o que os gentios nunca tiveram a oportunidade de ter: os mandamentos de Deus. Aqui está, pessoal, uma questão muito latente e serve para nós que temos esse desafio de viver a vida cristã. Nós não somos melhores do que alguém que não é salvo, no sentido humano. Mas nós temos uma responsabilidade maior, porque
porque nós conhecemos a palavra de Deus. Essa responsabilidade não mudou. Por isso eu coloquei para vocês desde o início da aula. Liberdade não é libertinagem. Nós somos chamados à liberdade, mas a liberdade também tem responsabilidade, dever, cuidado. E aí, esse opositor, ele diz para o apóstolo Paulo, concordo. Mas o que ocorre se alguns dos judeus desobedecerem a estes mandamentos e forem infiéis a Deus e caírem sob a sua condenação? Você sabe, ou você acaba de dizer que Deus deu aos judeus uma posição especial e uma promessa especial. Agora você diz que pelos mesmos atos os judeus estão sob a condenação de Deus? Significa isso que Deus quebrou sua promessa e se manifestou, portanto, injusto e indigno de confiança? O apóstolo Paulo responde, longe disto. O que isto amostra é que Deus não tem favoritismo com ninguém. Deus castiga o pecado em qualquer lugar que o vê. O fato de que Deus condene os judeus infiéis é a melhor prova possível da absoluta justiça de Deus. Poderia esperar-se que ele não levasse em conta os pecados deste povo, mesmo sendo especial, mas não fez? Nada poderia mostrar tanto a sua justiça imparcial e seu direito de ser o juiz de toda a terra. Exemplo, existem muitas pessoas que creem no livre-arbítrio e são contra doutrinas que falem acerca da eleição, mas são defensores incondicionais da eleição do povo judeu, do povo de Israel. Pergunto, seria Deus alguém que necessita que estes eleitos, no caso, quem faz parte dessa descendência legítima de Abraão, não tivesse escolha? Pelo contrário, pecou, paga tanto o judeu quanto o não judeu. E aí, o opositor responde ao apóstolo Paulo, correto. Tudo que você conseguiu demonstrar é que minha desobediência deu a Deus uma oportunidade para demonstrar a sua justiça. Você está dizendo que minha infidelidade deu a Deus uma maravilhosa oportunidade de manifestar a sua fidelidade. Por que me chamar pecador por isto? Meu pecado é algo excelente, diria esse opositor. Deu a oportunidade a Deus para mostrar o quão bom ele é. Pode ser que eu tenha feito mal, mas o resultado foi bom. Certamente não podem condenar um homem por ter dado a Deus uma oportunidade para demonstrar a sua justiça. O apóstolo Paulo responde, esse argumento é desprezível. Seu pouco peso percebe logo que você termina de expressá-lo. É aquela ideia, né, que muitas pessoas colocam. Se onde abundou o pecado, superabundou a graça, eu devo pecar mais para receber mais graça? Não se trata disso. Não se trata de, na minha falha, eu entender a misericórdia de Deus como uma oportunidade para ele fazer o bem. Não é isso. Não é isso que Deus nos chama. E aí, finalizando, já caminhando para a gente fechar essa parte, até o fim de seus dias, o apóstolo Paulo creu que os judeus estavam em uma posição especial em relação a Deus. Isso era um fato. Mas a diferença consistia em que Paulo defendia, e Romanos está aqui para provar, que essa posição especial era uma posição de responsabilidade especial, enquanto os que eram judeus entendiam essa posição não como uma responsabilidade de orgulho. Ficou trazendo para a nossa realidade. O povo crente é um povo especial? Com certeza.
nós somos, como igreja, a noiva do Cordeiro. Mas ser chamado por Deus, ser chamado filho de Deus, amigo de Deus e outros adjetivos para aqueles que seguem a Cristo. Motivo para a gente ter orgulho pode ser no sentido de lisura, né? De respeito, mas não de soberba, porque ser chamado por ele é uma responsabilidade. É isso que o apóstolo Paulo ele via nos judeus, tinham falhado desse ponto. Em todos os escritos, o apóstolo Paulo tem em mente atos fundamentais a respeito dos judeus, aos quais ele traz aqui de uma forma mais abrangente. De fato, Paulo ele leva a carta inteira para desenvolvê-los. Primeiro, ele estava completamente seguro que Deus tinha razão em condenar os judeus que não receberam a Cristo. Nem todos os judeus foram infiéis, ele nunca esqueceu do remanescente fiel, e Paulo sempre estava seguro de que este rechaço de Israel por parte de Deus não era terminante, ou seja, de que haveria um tempo em que eles se voltariam para Cristo, e esta é uma expectativa de que nós, como cristãos, temos que um dia, no período em que Jesus Cristo estiver às portas, o restante fiel de Deus vai se voltar para o Messias. Pessoal, vamos avante. Agora, ainda no capítulo 3 de Romanos, versículo 9 ao 18. Quem pode fazer essa leitura para a gente? Romanos, capítulo 3, do versículo 9 ao 18. Vou ler, professor. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Obrigado, Nádia. Nesta última passagem, Paulo ele insiste que o judeu, apesar de tudo, tem uma posição especial na economia de Deus, na ordem. Se alguém ouviu o áudio, gente. É o áudio de Leonildes. Naturalmente, o judeu opositor pergunta, então, se isso significa que os judeus se destacam entre onde que tanto o gentil quanto seja a frase do Thaís, quando ele diz está pecado,
no sentido autoridade, é estar submetido à ordem. Em resumo, o homem sem Cristo está sob as ordens, sob a autoridade, sob o domínio e nós lidamos com essa dinâmica, fortalecemos e criamos resistência mediante a ação do Espírito. Mas todo homem, ele precisa lidar com esse conflito por toda uma vida até se encontrar com Cristo, de que ele vai ter que lutar contra a natureza dele. Pode ser a pessoa mais virtuosa do mundo. E aí, o apóstolo Paulo, ele define o único modo que nós temos para estar bem com Deus, que vai do versículo 19 ao 26 de Romanos 3, tá certo? Eu vou ler para ganharmos tempo. Ora, Romanos 3, do 19 ao 26. Vamos lá? Acompanhe comigo. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. A lei serve para condenar. Por isso que no direito há uma expressão em latim que diz: nullum crime sine lege. Não há crime sem lei. Então a lei é feita para condenar. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que para a lei vem o pleno conhecimento do pecado. Você só sabe que uma determinada conduta sua é uma infração no trânsito porque tem a lei para aquilo. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Porque, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, há um estado de necessidade que abrange a todos, gentios e judeus, assembleanos e não assembleanos. Todos pecaram, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Tá escuro, pai. Agora voltou. Pronto. Mas a internet não falhou não, né? Agora voltou. Apagou a luz aqui do nada. Perdão. Continuando. E quem é que traz diante desses todos pecadores, tanto judeus quanto não judeus? Quem é que traz a justiça? Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente, não é por obras, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, ou seja, como pagamento, como sacrifício. Qual é o caminho? Qual é o circuito? Qual é o meio para alcançar isso? Mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, ou seja, Deus, ele não leva em conta a ignorância. Deus não leva em conta aquilo que foi feito anteriormente, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Por conta de quê? Da tolerância de Deus. Tenha mais se sujado na imundícia do pecado
esta pessoa, seja homem ou mulher, é candidato à graça de Deus. Precisa da graça de Deus, da salvação. E aí o versículo 26. Tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, da justiça de Deus, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que o quê? Daquele que dá dízimos e ofertas. É maravilhoso ser fiel, se você puder, nas suas contribuições na casa de a linha evangélica, daquele que usa uma fé e é justificador. Está falhando muito, professor. Daquele que tem fé em Jesus. A fé em Jesus que nos permite vivenciar esta justificação. E agora, estão me ouvindo bem? Professor, é porque Melhorou. oscila. Às vezes você está falando e de repente ele corta. E agora? Agora tá dando legal. Mas antes de justificador, não deu para entender o que o senhor disse. Por cerca de 1 minuto, mais ou menos. Puxa, então eu retomo. Não tem problema. Não tem problema. Vamos voltar à passagem bíblica. Versículo 26, quando o senhor começou a falar. Leia aí, Sandra, versículo 26 de Romanos 3. Para declarar, eu digo, a sua justiça neste tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Aí o senhor falou até a parte dos dízimos e ofertas, foi o que deu para ouvir. Aí eu falei, tem uma série de coisas que hoje crentes cumprem por fazer parte de uma comunidade, na verdade. Se você for pesquisar em cada igreja, vamos dizer, um manual, como eu posso me tornar um crente verdadeiro? Me tornar um crente, vamos dizer assim, normal. As pessoas vão fazer uma série de recomendações. Tinha uma na minha igreja, uma irmã, está até hospitalizada, irmã de com paternidade, em algum momento, uma pessoa muito mais, lembro piamente, uma mulher se converteu de brinco ali, vamos lá. Ela ia lá no ouvido da pessoa e pedia para, ali no mesmo culto, no mesmo momento ali que a pessoa levantou a mão, tirar os brincos. Pois é. Então, todas essas outras questões que fazem parte da vida eclesiástica, ela pode sim acontecer realmente, mas segundo o texto bíblico, a justiça que nós recebemos daquele que é justo e justificador se dá a partir da fé em Jesus. Um dos pilares da reforma, somente a fé. Somente a fé. Não é mediante indulgência, não é mediante de oferta, a família a qual pertenço é mediante a fé. Até aí, tudo bem? Vamos avante. Capítulo 4 de Romanos. A fé que toma a Deus pela palavra. Vamos ler versículo 1 até 8. O apóstolo Paulo, judaísmo, ele cita o pai da fé das 3 maiores religiões do mundo, islamismo e cristianismo. Romanos 4, do versículo 1 a 8, diz assim: que pois de nosso pai segundo a carne, porque
Se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Porque diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém, crê naquele que o justifica, o ímpio. A sua fé é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem eles cujas iniquidades são perdoadas, pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Veja quais são, então, as motivações para o apóstolo Paulo ele tomar Abraão aqui agora. Por exemplo, os judeus tinham em Abraão a sua grande referência, fundador dessa raça eleito. E com tudo o que o homem e fazer. Muito naturalmente, o judeu deveria se perguntar: se tudo o que você diz, Paulo, está certo, qual foi o atributo especial que Deus deu a Abraão e escolheu a pessoa do povo escolhido? No que ele tinha de especial? O que faz ele diferente de toda a outra gente? E ele vai responder. Paulo justamente esteve nesse momento aqui, colocando à prova que Deus, ao chamar Abraão, o fez não por aquilo que ele tinha de obras previamente. Ele era, por exemplo, filho de um construtor de ídolos, de um artista, mas Deus o fez por pura confiança. E ele obedece a Deus tão somente por aquilo que Deus ordenou. E crê que Deus, ele iria fazer tudo o que havia prometido. A imediata relação desses judeus a esta Abraão como exemplo, isso é completamente novo. Isso contradiz aquilo que nós aprendemos anteriormente. É uma doutrina completamente diferente da que nós estudamos até aqui. O apóstolo Paulo responde: estar longe de ser nova, esta doutrina é tão velha quanto a fé judia. Não é uma heresia, é a base da própria religião judaica, porque ele começa a falar a respeito de Abraão, porque era um sábio mestre que conhecia a mentalidade humana e a forma que ela funciona. O que é que ele defende? Ele traz para esse povo que Deus, ele por sua graça e misericórdia, ao chamar Abraão para ser um exemplo e o princípio deste povo, ele estava a fazer por confiança. O pai da fé o respeitou. Ele era o homem a quem Deus por a única eles tinham suas a respeito de como Deus poderia chamar Abraão. Para Paulo, a essência da grandeza de Abraão está nisto. Deus tinha vindo a Abraão, ele ordenou que deixasse seu lar, seus amigos, seus parentes, seus meios de vida e disse: se fizer esta grande aventura de fé, eu transformarei você no pai de uma grande nação e de um grande povo. Dali em diante, Abraão tinha tomado a Deus pela palavra, não discutiu, não duvidou, saiu sem saber aonde ia, confiou em Deus completamente e, sem discutir, tomou pela palavra. Não foi o fato de Abraão ter executado meticulosamente as demandas da lei, o que o pôs em relação especial. Foi a sua completa fé em Deus.
sua completa aceitação de Deus, sua completa disposição para abandonar a sua vida antiga e entregar a sua vida a partir de então a Deus. Isto era para o apóstolo Paulo fé. E foi esta fé de Abraão que fez com que Deus o reconhecesse como um homem bom. É uma pergunta de Beabá. Abraão, ele tinha contato com as leis que posteriormente se tornaram o script para um judeu agradar a Deus? Claro que não, ele era o pai desta grande nação. Quais motivos teriam levado a Deus a escolher este homem? Agora, uns pouquíssimos rabinos mais avançados creu nisso. Um comentário rabínico dizia, por exemplo, traz William Barclay, Abraão, nosso pai, herdou este mundo e o mundo por vir somente pelo mérito da fé, pelo que creu em Deus. Porque está escrito, e creu no Senhor e foi contado por justiça. Ou seja, a referência aqui usada em relação a Abraão é o exemplo da fé, ser guiado pela palavra. O justo vive pela fé. Ele não pode atribuir a sua força, a sua salvação, às suas obras. Quem pode ler agora aí 9 ao 12? Romanos 4, do 9 ao 12. Posso ler, professor? 4, 9 a 12. Vem, então, esta bem-aventurança só para a circuncisão ou também sobre a incircuncisão? Pois dizemos que a fé foi imputada a Abraão como justiça. Como lhe foi, então, imputada? Quando ele estava na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E ele recebeu o sinal da circuncisão, um selo da justiça da fé, quando ainda estava na incircuncisão, para que ele pudesse ser o pai de todos os que creem, embora eles não sejam circuncidados, para que a justiça lhes seja atribuída também. E fosse o pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas também para os que andaram nos passos daquela fé do nosso pai Abraão, que estiverá ainda na incircuncisão. Até o 12, professor? Até o 12. Pronto, lido. Pronto. E aí, talvez alguns colegas estejam nesta dúvida, por que essa importância tão grande à circuncisão para os judeus? Para um judeu, um homem não circuncidado não era literalmente um judeu. Qual fosse o seu grau parental? A prece judia da circuncisão dizia: bendito é aquele que santificou aos seus amados do ventre e pôs sua ordenança em sua carne e selou a sua prole com o sinal da santa aliança. E os regulamentos rabínicos dizem: não comerá da Páscoa a menos que o selo de Abraão esteja em sua carne. Se um gentio aceitava a fé judia, não podia entrar totalmente a ela sem 3 coisas: batismo, sacrifício e circuncisão. Para o judeu, nenhum homem incircunciso era judeu. E aí, voltando, se você perguntasse a Abraão, se você tivesse um tete-a-tete com ele, na época em que aqui ele esteve, perguntasse qual é a sua religião, ele não saberia te responder essa pergunta. Essa pergunta segmentada, como nós temos hoje aí várias, vamos dizer assim, dissidências da pessoa dele, porque não era rito, era um relacionamento direto com Deus. Abraão aqui, então, ele é colocado como pai dos gentios também nesse sentido, de que embora os judeus de descendência se entendessem como filhos da promessa por conta dos ritos, por conta dessa prática em que eles faziam como rituais, o próprio Abraão ele não foi chamado fazendo parte de uma religião
ele foi chamado a partir de um contato direto. Abraão, então, ele não é pai daqueles que foram circuncidados. É o pai daqueles que fizeram o mesmo ato de fé em Deus que ele fez. Não é o rito, é a essência por trás do rito. É o pai de todo aquele que em todos os tempos toma a Deus pela palavra, como ele o fez. Isto significa que o verdadeiro judeu não é o racialmente ou fisicamente circuncidado. O verdadeiro judeu é aquele que crê em Deus como Abraão o fez, pela pura palavra. A palavra judeu deixou de ser uma palavra que descreve uma nacionalidade para passar a ser uma palavra que descreve uma forma de vida e uma reação para com Deus. Os descendentes de Abraão não são os membros de uma nação particular, de um povo, de um território, mas os que a qualquer nação pertencem à família de Deus, ou seja, aquecem a sua ordem, ainda que não estejam vendo o que vem após vir. O oposto disso também é verdade. A pessoa pode ser de descendência ou linhagem mais pura judia, pode ser circuncidado e, contudo, pode não ser descendente de Abraão no verdadeiro sentido. Não tem direito de chamar Abraão de pai, não tem direito às promessas de Deus, porque não tem feito essa aventura da fé, de confiar em Deus plenamente. É como eu fiz o comparativo com a nossa vida cristã. Pode ser batizado, pode ser dizimista, pode participar de todos os cultos, e ainda assim uma pessoa não ter de fato Cristo no coração. Pode encarar a igreja como um clube social, como um lugar onde vê amigos, mas nunca ter sido convertido. Em um breve momento, o apóstolo Paulo, ele sentencia isso. A prova de que alguém era judeu, no sentido deles, era esse ato físico. Mas, para aquele que veio representar um relacionamento de Deus pleno, que é Jesus, ele deixou claro que não era o jugo de uma escola rabínica, não era o fardo de aprender a lei e decorá-la, mas era de viver a essência. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus estava se direcionando a quem levava a religião como rito e não como espiritualidade. Paulo deixou sentado, ou posto aqui firme, o grande princípio de que o caminho para com Deus não consiste em ser membro de uma nação em particular. E eu acrescento para o dia de hoje, ser membro tão somente de uma igreja. Nem em alguma ordenança que faz uma marca no corpo de um homem. A única forma de chegar a Deus é através da fé que toma a Deus pela palavra, que faz com que tudo dependa não das realizações ou do histórico de alguém, mas somente da graça. É a graça de Deus. E, só para retificar, quando eu digo, pessoal, que não é fazer parte de uma igreja, estou falando aqui de instituição. Congregar, fazer parte de uma comunidade é fundamental para a vida cristã. Você não tem como cear sozinho. Você não tem como servir sozinho. Você não tem como exercer querigma e aí diaconia, serviço, koinonia, comunhão, e querigma, ensino, sozinho. Isso só pode fazer em comunhão, em partilha, juntos. Então, para não ficar aí subentendido que eu disse que não é necessário fazer parte da igreja. Digo instituição. Não é a credencial da carteirinha que faz uma pessoa crente. É a fé, mediante a graça de Deus. Pessoal, quem pode ler aí para a gente agora Romanos, capítulo 4, versículo 13 ao 16.
capítulo 4, versículo 13 ao 17. Já estamos caminhando para finalizar. Romanos 4, do 13 ao 17. Vou ler, professor. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque aonde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme e a toda a posteridade. Não somente a que é da lei, mas também o que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem. Obrigado. Deus fez a Abraão uma grandíssima e maravilhosa promessa. Prometeu-lhe que se tornaria uma grande nação e nele seriam benditas todas as famílias da terra. Na verdade, a terra lhe seria dada por herança. Agora Abraão recebeu uma promessa por causa de sua fé, da confiança, da crença e da rendição que mostrou Abraão para com Deus. Não porque tivesse acumulado méritos, fazendo obras da lei. Não foi por nada que ele fez. Foi a generosa resposta da graça de Deus, a absoluta fé de Abraão. A promessa, como diz Paulo, dependia de duas coisas, e só delas. Primeiro, a livre graça de Deus e a perfeita fé de Abraão. Fé e graça caminham juntos. Os judeus estavam ainda perguntando: como pode um homem entrar em uma correta relação com Deus de maneira que possa herdar a sua grande promessa? A resposta do apóstolo Paulo: deve obtê-lo vencendo, ganhando, adquirindo méritos? Não. Não é assim. É mediante a fé, e esta fé é mediante a graça. E esta fé e graça faz com que eu e você queiramos obedecer a Deus e ter uma vida plena com Ele, e isso, consequentemente, traz para a nossa vida a realização das promessas de Deus. É como algo natural, é como algo que acontece de forma pura e genuína. Não é mediante a negociata, a barganha, não é mediante ao pagar, né? A mania a síndrome da Lady Kate, né? Estou pagando. Ai de nós, se a salvação fosse assim. A salvação é mediante a graça por meio da fé. Pessoal, vamos encerrar por aqui. Eu quero fechar com vocês esse capítulo 4, e aí semana que vem a gente continua e, com fé em Deus, terminaremos Romanos, depois vamos para Coríntios, encerraremos com Gálatas, tá certo? Romanos capítulo 4, versículo 18 ao 25, esta é a nossa última leitura de hoje. Quem pode fazer essa leitura? Posso ler, professor? Versículo 18 em diante? 18 até o versículo 25. O qual, contra a esperança, creu em esperança, para que pudesse se tornar o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua semente. E não enfraquecendo na fé, ele não considerou seu próprio corpo praticamente morto, quando tinha já quase 100 anos, nem ainda a morte do ventre de Sara. E não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus.
e estando plenamente convencido de que o que ele tinha prometido também era capaz de cumprir. E assim, isso lhe foi imputado como justiça. Ora, foi escrito não somente por causa dele que isso lhe foi imputado, mas também por nós, a quem será atribuída aos que creem naquele que ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, dentre os mortos, o qual foi entregue por nossas ofensas e ressuscitou para nossa justificação. Maravilha, maravilha. Nesta última passagem, o apóstolo Paulo termina dizendo que Abraão creu no Deus que chama os nossos à vida e que é ele que cria as coisas que não existem e traz existência. Esta declaração transporta os pensamentos de Paulo a outro exemplo sobressalente acerca da vontade de Abraão de crer em Deus, de confiar e de tomá-lo pela palavra. A promessa de que todas as famílias da terra seriam benditas em seus descendentes foi dada a Abraão quando era um homem velho. Sua mulher Sara tinha 90 anos de idade. E ali surgiu uma promessa de que lhe nasceria um filho. E a partir desse filho, esta promessa de esperança seria cumprida. Porquanto Abraão tinha passado por muito da idade de procriar, e vocês conhecem essa história. Entretanto, mais uma vez, Abraão tomou a Deus pela palavra, creu naquilo que o Senhor estava dizendo, e ele, mais uma vez, mediante a fé, ele foi alcançado por esta justiça de Deus. Foi esta vontade de tomar a palavra de Deus como verdade que fez mais uma vez que a fé dele fosse um exemplo do alcance da graça. Os rabinos judeus tinham uma declaração a qual o apóstolo Paulo se refere aqui, que dizem que está escrito de Abraão, está escrito também de seus filhos. Queriam dizer que qualquer promessa que Deus tivesse feito a Abraão estendia-se também à sua descendência. Portanto, se a disposição de Abraão de tomar a palavra de Deus para agir mediante a fé valia para com ele, o mesmo deve ser conosco. Não são as obras da lei, é essa fé confiante que estabelece que não deve existir entre nós nenhum limite que não seja estabelecido pelo próprio Deus. É esta fé confiante que faz com que o nosso relacionamento com Deus seja genuíno, assim como era para com Abraão. A essência da fé de Abraão era que ele creu em Deus, mesmo que o que estivesse adiante dele parecesse impossível. Impossível. Então, pessoal, aqui nós encerramos. Peço desculpas a vocês pelas falhas aí da internet. Como sempre, eu tento cumprir aquilo que eu faço acordo com vocês. Infelizmente, às vezes nós não temos o controle de tudo. Aqui a lâmpada apagou do nada, não sei a razão, mas voltou. Peço desculpas mais uma vez e agradeço a paciência dos senhores. Se possível, leia o texto que eu coloquei lá no grupo, Dever como Deleite. Eu acredito que vai ser de muito proveito espiritual para vocês e façam essa relação entre o apóstolo Paulo como alguém que vivia no judaísmo, obcecado por obedecer leis, por aparência, e agora o chamado à liberdade cristã, mediante a fé, mediante a graça de Cristo. Tá certo? Pessoal, Opa! eu cheguei atrasada, né? Não sei se o senhor já falou. Ficou fechado que a nossa aula da próxima semana, ela vai acontecer no dia normal, dia 17, e a da semana do Natal, no 22? Como é que ficou fechada aquelas datas? Eu vou pela maioria. O que vocês preferem que a gente deixe acertado agora? Vocês preferem fazer
17 e 22 tá bom 16, para mim. perdão, 15 e 17 ou 17 e 22? 17 e 22. Para mim, 17 e 22 tá bom, mas não dando, tá bom também. Para mim é 15 e 17, professor. Ficar melhor para mim. E aí? 17 e 22 mesmo. Pode ser. Escolher para mim tá bom. Para mim tá bom também.